amoras, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, em ensino religioso, nós vamos falar aí sobre o texto, tá? Que nós encontramos aí no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Que acusar os outros é mal. Então, vamos aí. Você tem o costume de falar dos outros? Quando sua mãe estabelece uma regra e seu irmão ou irmã a quebra, você logo corre para contar o erro do irmão? Olhe bem se faz ou não isso, tá? Pois mentir também é pecado. Você já foi chamado de dedo duro alguma vez? Sabe que quando Tiago escreveu estas palavras para a igreja, essas palavras assim, ó: Deus é o único que faz as leis e o único juízo. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Então, quando Tiago escreveu estas palavras para a igreja, ele sabia que este era o costume deles, como também às vezes é o nosso, né? Por essa razão, devemos mudar a nossa atitude para com os nossos irmãos e amigos. Quando os vermos cometendo algum erro, não devemos julgá-los ou condená-los, mas apresentá-los a Deus, pois foi Ele quem estabeleceu as regras para a nossa vida, sendo Ele o único que pode julgar, perdoar ou condenar. E além do mais, Ele é o único que conhece o coração. Quando você ver o seu irmãozinho mentindo para o papai que não foi ele quem quebrou o brinquedo, não parta para a acusação. Procure conversar com ele com amor, ajudando-o a compreender que quando mente, está desagradando o coração do Papai do Céu, pois foi ele quem estabeleceu a regra de não mentir, dizendo que ficarão fora da sua presença todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá? Isso está escrito lá em Apocalipse 22:15. Ajude-o a se acertar com Deus. Ou quando você percebe que seu pai está sendo egoísta com a mamãe ou com você mesmo, faça o que ele determinou, obedeça. E depois, quando o papai estiver mais calmo, você pode até procurá-lo sozinho para dizer que não conseguiu achar bondade na atitude que ele tomou e pode até pedir para orar a Deus com ele, para que sejam felizes em família. Depois de ler aqui o texto, né, nós compreendemos então que, mais uma vez, né, que mentir não agrada ao Papai do Céu, como a gente sempre tem falado, né, um dos nossos combinados lá na nossa sala, né, é que possamos ser justos e honestos, que possamos sempre falar a verdade, porque falar a verdade agrada ao Papai do Céu. E agradando ao Papai do Céu, tudo então ao nosso redor vai acontecer tudo de bom, tudo tranquilamente. Porque quando nós agradamos o Papai do Céu, nós temos o Papai do Céu pertinho de nós. Agora, quando nós desagradamos, quando nós mentimos, acusamos o outro de forma injusta, nós nos afastamos de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, que possamos refletir aí nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? E tratar o nosso próximo, nosso irmão, nosso coleguinho, o papai, a mamãe, assim como nós gostaríamos que nós fôssemos tratados. Será que eu gostaria que alguém me julgasse, né, de forma indevida? Será que eu gostaria que alguém, né, me acusasse de algo que eu não cometi, de algo que eu não falei, de algo que eu não fiz? Não. Então, se eu não gosto, se eu não quero que isso aconteça comigo, por que eu vou fazer então isso com o meu colega ou com o meu irmão? Então, que possamos aí refletir as nossas ações, nossas atitudes no nosso dia a dia, tá? E aprender cada dia mais a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque olha que Ele deixou a palavra para nós. A Bíblia é o que nos ensina a sermos de acordo com o evangelho que Jesus deixou. Então a Bíblia é aqui o segredo, a chave para que possamos seguir os caminhos de Jesus, porque os caminhos de Jesus nos levarão para os céus, para morarmos com Ele eternamente.
mente. Eu tenho certeza que todos vocês querem o mesmo que a tia Valquíria. Então, que possamos aprender um pouquinho mais aqui sobre a palavra de Deus, para que possamos andar o mais correto possível no caminho que nos leva a Jesus, tá bom? E aí vamos para as nossas atividades, compreendendo o texto. Número 1. Marque com X a resposta que diz respeito ao que você já praticou. Então, é uma atividade, o quê? É pessoal, tá? Com respostas pessoais. Então, você vai ler aqui as alternativas e vai marcar um X somente naquilo que você já praticou. Marcou o X, observou aquilo que você já praticou? Vamos refletir. Vamos refletir, opa, eu não vou mais fazer isso porque eu estou desagradando ao coração do Papai do Céu. E desagradando o coração do Papai do Céu, eu me afasto dele. E aí você vai começar a refletir, será que é isso que você quer? Bom? Na número 2, como você tem tratado seus amigos e irmãos quando os vê cometendo erros? Para pensar e aí você depois responde. Como? Você concorda com esse erro? Será que você sai correndo para contar para o papai e para a mamãe? Começa a refletir, para e lembra, epa, como é que eu sempre faço assim. Aí você vai escrever como você sempre faz, mas lembrando que a partir de agora você aprendeu a forma correta de como agir. A número 3, nós temos aí uma situação que nós vamos imaginar, tá? E depois você vai marcar um X na resposta que indica qual seria a sua atitude. Qual é essa situação, tia Valquíria? Seu amigo da escola mentiu para a professora. O que fazer? Qual a atitude correta? Será que é falar mal dele para a professora? Correr lá e fofocar? Será que é criticar o amigo, fazer críticas dele, falando mal dele? Será que é acusar o amigo? Ou será que é ajudar o amigo a se consertar com Deus? Qual é a melhor atitude correta a se fazer? A número 4. Não use os dedos para apontar os erros dos outros. Use suas mãos para orar a Deus e pedi-lo para que o ajude. Faça uma oração nas linhas abaixo, pedindo a Deus para que, ao invés de acusar e criticar o seu próximo, você possa, com a ajuda de Deus, ser justo e honesto com eles sempre. Então, na número 4, você vai fazer uma oração. Você vai falar com o Papai do Céu, tá? Pedindo para que ele mude, né, o seu coração, para que ele transforme o seu coração e veja o melhor das pessoas. Que você possa, então, amar o seu próximo, que você possa ajudá-lo, né, ao invés de acusá-lo. E aí você tem o seu jeitinho de falar com o Papai do Céu. Lembrando que é em relação ao contexto do nosso texto que nós estamos falando aqui, trabalhando aqui. Na número 5, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia em casa, pode ser na internet, não tem problema. E vai pesquisar lá no livro de Tiago, tá? Tiago, capítulo 4. E você vai escrever aqui nas linhas abaixo do seu caderno somente o versículo 11 e 12. Então, capítulo 4, você só vai escrever 2 versículos, galerinha, só 2. Então, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, você vai copiar somente o versículo 11 e o versículo 12, ok? Somente isso, não é para copiar o capítulo 4 inteiro, não. Tá? O capítulo 4 é para você encontrar lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Somente isso. Então, são 2 versículos apenas que você vai copiar aí no seu caderno, certinho? Fiquem com Deus, meus amores. Caprichem na tarefinha de vocês. Bom descanso no final de semana. Amo muito vocês e estou com saudade, tá bom? Beijo, galerinha. Até daqui a pouco na live.